Fala, guerreiros, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu canal de futebol. E nesse segundo vídeo, guerreiro, nós vamos falar novamente sobre SAF, parte 2. SAF no futebol, né, brasileiro. Lembrando que no primeiro vídeo nós explicamos o que é SAF, porque ainda não deu certo no Brasil, e será que algum dia, né, algum clube, né, que é SAF aqui no Brasil vai dar certo? Então, tá nesse vídeo aqui, ó, nosso primeiro vídeo, né? Lembrando que a SAF, então, também, guerreiro, foi criado pela Lei 14.193 de 2021 e é diferente da associação civil sem fins lucrativos, como é, por exemplo, hoje Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians e entre outros times que ainda não se tornaram SAF, como o próprio Atlético Mineiro, né, que ainda não se tornou SAF, mas que está aí querendo se tornar uma SAF. Aí no primeiro vídeo, Guilherme, nós vimos aí que alguns times que não são SAF, que ainda não são SAF, né? Mas também está se comportando aí como se fosse uma SAF. O exemplo, né, é o próprio Palmeiras, né? Palmeiras que é gerido ali pela presidente Leila Pereira, o modelo que ela está agindo, né, nas contratações, maneira de pagar as contas, né? Dar prioridade em pagar a conta, em fazer contratações, em gerir o clube, é o modelo de SAF, né? Um outro clube também que não é SAF ainda, mas que age como se fosse uma SAF, é o Atlético Paranaense, né? Ele também contrata ali jogadores medianos que dá conta do recado, né? Não é aquelas contratações caras, assim como faz o Palmeiras, né? Que dá conta ali de manter alto nível, né? Na tabela de classificação, ganhando aí estadual e também sendo competitivo em competições nacionais como Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, né? Mas aí não faz loucuras, né? Já o modelo mais antigo, né? Que é da sociedade civil, sem fim lucrativo, é o que segue ali o São Paulo, Corinthians, né? E o próprio Flamengo, apesar de ter um balanço bem equilibrado ali nas contas, mas ele segue ali aquele modelo mais antigo, né? De contratar, às vezes fazendo bastante dívida, né? O Flamengo aí, apesar de ser um time bem saudável financeiramente, né, arrecada bem, muito pelo tamanho da sua torcida, né, que ali consegue, né, fazer uma boa renda ali de bilheteria, venda de jogadores, né, da base, mas ele ainda segue aquele modelo antigo de contratação, né, de contratar elencos estrelados, e aí a gente vê que tem horas que dá certo e tem horas que não dá certo, né? A vantagem do Flamengo, como eu mencionei, é a sua torcida, né? Mais aí as arrecadações por venda de jogadores. E aí nós temos os times, né, que se tornaram SAF aí recentemente, né, como Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Cuiabá, Curitiba, Bahia o São Bernardo também citado aí no primeiro vídeo, né? E entre outros times, né, que são SAFs e que se comporta aí como uma empresa, né, na forma de contratação. Então, eles contratam jogadores medianos, ali que dá para manter a tabela, mas o objetivo principal é dar lucro para os seus acionistas, né? Visto que esses clubes, eles são movidos por ações, assim como é a Petrobras, Eletrobras e outras empresas grandes, né? O objetivo principal é dar lucro para os seus acionistas, né? Nós tivemos aí um resultado bem positivo nesse final de semana, que foi o do Bahia, né? Bahia se tornou campeão aí estadual, mostrando assim que pode, né, um time que é SAF também se tornar campeão, apesar de eles ainda não estar investindo pesado aí no futebol. Um outro time aí que se tornou campeão nesse final de semana foi o Botafogo, né? Ele ganhou ali como se fosse o segundo escalão ali da taça do Rio de Janeiro, né? A Taça Rio. É como se fosse ali a Série B, né?
do Carioca, mas apesar de tudo isso, né, deixando aí times como o Vasco sem títulos, né? Mas a gente já vê que esses times, né, como o Vasco, Cruzeiro, Botafogo, e Curitiba, né, Cuiabá, e entre outros aí, eles se tornaram bem mais competitivos nos seus campeonatos estaduais e também conseguiram, alguns deles, se manter, né, na Série A, como o Cuiabá e o próprio Botafogo aí, né, que já subiu e pode estar se mantendo na Série A do Brasileiro. Vários times aí esse ano, né, vão lutar para cair, né? Vão lutar aí para não cair, aliás, né, no Campeonato Brasileiro, né? E eu acredito que muitos desses serão SAFs, né? Times que são SAFs. Mas e aí, Guerreiro, o que é que você me diz? Será se algum dia, né, algum desses clubes vai dar certo no Brasil? Será se nós vamos ver novamente, né, Botafogo ser campeão, né, Vasco, Cruzeiro? Eu acredito aí, Guerreiro, que o mais próximo, né, desses times que se tornará campeão aí, eu vejo que o grupo City, né, ali com o Bahia, tem bastante chance aí de se tornar campeão do Campeonato Brasileiro, né? E um outro clube que eu acredito que também vai conseguir dar a volta por cima é o Cruzeiro, né? Pela maneira como o Reinaldo Fenômeno ali cuida, né, do Cruzeiro, administra ali esse clube, né? Mas não acredito que vai ser nesse ano e nem no próximo, né? Eu acho que uma classificação aí para a Sul-Americana, né? Ou até mesmo beliscar uma Libertadores aí, eu acho que alguns desses times aí conseguem, né? Alguns times aí têm uma camisa bem pesada, né? Como o Cruzeiro, que é 5 vezes aí campeão, né? Da Copa do Brasil. Também o Vasco, né? Já foi campeão internacional aí, Sul-Americano, Libertadores. E o próprio Botafogo aí também, que já foi campeão brasileiro. Eu acho que futuramente aí consegue beliscar. Já Cuiabá, Curitiba, né? Entre outros aí, eu acho que ainda vai ter que lutar bastante, porque além de ser clubes médios, né? Não são clubes ainda gigantes como os demais, o número de torcedores também são bem pequeno, né? Tem uma torcida grande, mas comparado aos grandes do eixo, né? Que é Rio, São Paulo, ainda tem uma torcida pequena e não vai conseguir aí, talvez, arrecadação suficiente, né, nos seus jogos aí para poder crescer ainda mais. Agora, eu acho que sair na liga, né, melhoraria aí para esses clubes, né? Ainda mais se tiver uma divisão igual entre eles, né? Aí nós vamos futuramente gravar um vídeo aí sobre a liga, né? Tanto a Libra como a outra liga aí que tem muitos desses times aí, como Bahia, Cuiabá, né? E entre outros aí, como se fosse uma segunda liga, né? Eu acho que se sair essa liga, vai melhorar o futebol brasileiro, vai melhorar para os clubes e principalmente para as SAFs, né? Então, se você é torcedor aí de algum desses clubes, né? Dá uma chegada aí nas redes sociais do dirigente deles, né? E cobra, né? Apoiar a Libra, né? A Liga de Clubes de Futebol e poder, sim, fazer negócios, né? Eu só acho meio injusto ali, né? A questão da Libra, né? Que é a principal liga aí, onde tá os grandes, né? Aquela questão de dar mais para Flamengo e Corinthians, né? Certo que esses clubes aí, eles detêm mais torcida, né? Detêm mais audiência, mas isso em si já vai dar alguma renda para eles, né? Eu acho que deveria ser dividido por igual, toda a cota, né? E o que fosse arrecadado com bilheteria, audiência, né? Aí fosse separado, né? Para esses clubes. Porque aí, de qualquer forma, eles conseguiriam arrecadar mais, né?
mas você já dá uma cota a mais, né? Para esses clubes, cada vez eles vão se tornando maior, né? E aí fica inalcançável para os outros aí um dia chegar a ser grande ou até mesmo gigante como é Flamengo e Corinthians, né? O Palmeiras ali também ele recebe uma cota muito grande, né? Se eu não estiver enganado aí, é a terceira maior cota, depois vem o São Paulo, né? E entre outros clubes aí. Então eu acho que dividindo por igual e deixando apenas bilheteria, né? E alguma barganha ali na questão dos direitos de imagem entre esses clubes se tornaria mais justos, né? Porque até porque esses clubes de qualquer forma eles iriam ganhar mais de qualquer jeito, né? Então esse foi o nosso segundo vídeo sobre a SAF, né? Eu acredito que ainda não deu certo por conta daquilo que nós citamos aqui nesse primeiro vídeo, né? Os clubes ainda estão molhando o pezinho nesse sentido, né? Eles não vão fazer loucura, contratar, mas eles vão aí poder fazer os ajustes primeiro, né? Nós vimos no primeiro vídeo também que esses clubes já pagaram aí 60% das suas dívidas e ficou aí apenas com 40% das dívidas para poder ir pagar nos anos à frente, né? Então isso já é muito bom, já é positivo. Eu acredito que eles conseguindo saldar todas essas dívidas, que não é pouco, né? Tratei de milhões, alguns até mesmo na casa de bilhões, eles conseguindo se tornar saudáveis, né, financeiramente, aí sim vai haver contratações melhores e aí sim esses clubes vão conseguir disputar os títulos que eles precisam, né? Mas de primeira mão, eu acho que uma boa classificação na Copa do Brasil, chegando aí na semifinal, nas quartas, nas oitavas, né? Ganhando um bom dinheiro, classificação na tabela, ganhando seus estaduais, eu acho que já vai ser suficiente para um fluxo de caixa, né, Guerreiro? E aí eles poderem, então, saldar suas dívidas, se tornar um clube saudável e aí, então, poder dar certo a SAF aqui no Brasil. Por esse vídeo é isso, Guerreiro. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. E só lembrando que, terminando a rodada da Libertadores, nós vamos gravar um vídeo aí sobre a Libertadores, né? Nós tivemos jogos aí nessa terça-feira, e aí, quando nós tiver todos os jogos de quarta-feira, então nós vamos gravar o vídeo aí a respeito da Libertadores. Beleza, guerreiro? Um abraço. Por esse vídeo é isso. Valeu e fui.